Irmãos, a palavra que o Senhor nos revelou é a segunda epístola universal, segunda epístola universal do apóstolo Pedro, capítulo 3. Então, Jardim Paulista, sábado, 26 de agosto de 2023. Nesses estudos, os instrutores também podiam reger, né? Praticando também. Por que não? Assim, se o senhor chamar algum deles aí para regente, já está sabendo reger, encarregado. Vamos ler então, irmãos, com a ajuda de Deus, na guia do Espírito Santo, 3, da segunda epístola de Pedro. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto, com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão os escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como do princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirado da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas nos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apresentando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e a nova terra em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando as coisas, procurar que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis, em paz, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, que como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem, igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, por engano dos homens abomináveis, seja juntamente arrebatados, e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém.
tesouro de palavra, que só enriquece quem a lê, quem a ouve, e muito mais quem a considera, quem pensa nela e quem a traduz também na linguagem espiritual também, e toma também como um grande ensinamento para a nossa alma também. Ensinamento e de fé também, que tudo se resume na fé maior, que todos nós aguardamos, e que por ela Cristo morreu também. Cristo não morreu para curar a enfermidade, nem multiplicar o pão no deserto. Cristo morreu para salvar as nossas almas, para chamar a atenção, o Senhor fez curas, prodígios e maravilhas. É falta de pregar, irmãos. O Senhor fez cura, prodígio, maravilha. Se nós analisarmos a obra do Espírito, a razão verdadeira da vinda de Cristo, que é a salvação das nossas almas, acho que desde a pequena cura que ele fez no corpo, ele queria dizer, como eu curo o corpo, eu curo a alma também. E foi aumentando também. Deu vista aos cegos, como para querendo dizer, nunca pensei nisso, irmão. Curou o cego, como dizer, vocês enxergarão o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Curou o paralítico para dizer, agora vocês me seguirão no caminho da verdade. Guiarei os vossos passos no caminho da verdade. Curou o surdo, agora vocês ouvirão a minha palavra. Eu nunca pensei nisso. É agora. E o que mais? Vocês, curarei o mudo para vocês me glorificarem também. E qual é o ponto principal aí, irmãos? Que Deus deu exemplo. Jesus, Deus. Chegou no sepultamento de Lázaro e falou, Lázaro, saia para fora. A ressurreição dos mortos de todos nós. Queria dizer, eu vos ressuscitarei. Não teve uma obra que Deus não fez para fazer com que o homem creia na sua pessoa como Salvador e como Deus também. Naquele momento na terra, sendo um exemplo. Vocês vão ver que também vocês vão conseguir fazer o que eu estou fazendo hoje. Vocês farão amanhã e sempre. Deixarei um legado e deixarei uma porta aberta no céu e porei a chave nas vossas mãos. Quando vocês orarem, tudo o que fizerem, façam em meu nome, que o céu vai abrir para abençoar vocês na face da terra. E chamou os discípulos e os abençoou e lhes deu a sua doutrina. E também disse, em dado momento, o tempo urge
tenho pouco tempo e vocês ainda não têm recebido o Espírito Santo, mas quando eu for para o Pai, enviarei o Consolador Divino e Ele vos ensinará muitas coisas que vocês não estão preparados para ouvir hoje. Mas o meu Espírito vos preparará para ouvir. Tem muita coisa ainda que ensinar e que falar e que fazer também. Hoje Deus faz as obras por mim aqui na terra. Amanhã Deus fará com vocês a obra que está fazendo comigo. Vocês também expulsarão os demônios, curarão os enfermos, perdoarão os batismos também, perdoarão no batismo os pecados, doutrinarão, ensinarão, serão exemplo também. E muitos de vós sofrerão pelo meu nome. E muitos de vós morrerão que nem eu vou morrer também na cruz, crucificado. E muitos morrerão por amor da minha palavra. Então o que eu faço hoje, vou deixar vocês fazer. Como vocês são meros homens e mulheres, eu vou enviar o Consolador Divino para que vos ensine toda a minha verdade. E mandou esse Consolador Divino. E hoje nós estamos ouvindo esta palavra, queridos e amados irmãos. Esta escritura que lemos, queridos irmãos, veio de quem? Veio do céu. De quem Deus se usou? Do indouto. Do indouto. De um homem sem conhecimento, sem estudo, sem nada. Quem tem o Espírito Santo tem o melhor professor do mundo para ensinar, irmãos. Não ensina explicações humanas, mas a voz é humana, mas é o Espírito que inspira, é o Espírito que modifica e que faz sentir as virtudes do Espírito Santo quando nós ministramos o Evangelho de Jesus Cristo ou falamos das coisas de Deus. É o Espírito Santo que fala, é o Espírito Santo que vai na pessoa, que naquele momento Deus, eu acredito, que pôs o Espírito Santo nela, para ela entender, para ela compreender. Se ela continua, o Espírito Santo continua. Se ela despreza, o Espírito Santo sai dela também. Ou vocês pensam que nós cremos porque somos melhores do que os outros? Nós cremos porque o Espírito Santo nos deu de crer. O Espírito nos instruiu. O Espírito Santo nos visitou. E hoje estamos aqui no Jardim Paulista, dando glória, louvor e honra ao Senhor, irmãos. E sendo instruído por Deus, na boca de um homem que não tinha esse conhecimento, que não tinha esse palavreado, essa redação santa de escrever, irmãos. Foi puro Espírito Santo. Foi dom de Deus. E é o dom de Deus que leva essa igreja avante. Por isso que ela é firme e constante. Os homens vêm, os homens vão, mas o Espírito Santo é o mesmo. E aqui diz assim: amados, escreva essa carta, segunda carta, em ambas as quais despertam sua exortação, o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo que, primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Queridos e amados irmãos, esse espírito de salvação, esse espírito de lealdade, de fidelidade a Deus,
e esse Espírito que também, queridos e amados irmãos, de nosso Senhor Jesus Cristo, que fez Deus mais tolerante, mais amoroso, mais piedoso, e também entregou a obra por seu Santo Filho Jesus Cristo terminar, ele já vem sido anunciado desde os santos apóstolos, que o Senhor vem falando desta graça maravilhosa. Terminando nesses dias atuais, queridos irmãos, confirmando todas as profecias, também que chegou até o Salvador, e depois do Salvador, tudo o que os apóstolos fizeram e construíram também. Nós não estamos baseados numa doutrina nova. É recente, 110 anos para a eternidade não é nada. Para a história do mundo não é nada. Para a história do Evangelho, que já tem 2000 e tantos anos, não é nada. Bendito seja o Senhor. Mas para a construção de Deus na face da terra, foi de um grande fundamento, de uma grande estrutura, de fé, de conhecimento, de sabedoria, de obras de salvação, obras contundentes, visível, palpável, que se espalhou sobre a face da terra. Então nós não estamos baseados que a obra de Deus tem 110 anos. A obra de Deus, o Evangelho de Cristo, tem a idade do Evangelho de Cristo. Que maravilha, irmão. Faz 2000 e tantos anos que aquele homem morreu na cruz. E seu sangue ainda está perdoando. Quiseram calar a boca dele, ele está falando até o dia de hoje. Queriam dizer que ele não era o Salvador, está salvando até o dia de hoje. Então nós não estamos baseados numa obra nova. Nós estamos baseados no Testamento Antigo e no Testamento Novo também. E estamos baseados também no Espírito Santo da promessa que veio morar dentro do nosso coração. Muitos nos combatem, muitos nos odeiam, muitos nos perseguem, muitos querem ver a nossa morte. Mas, glória a Deus, não conseguiram matar Jesus Cristo. Mataram Jesus Cristo homem, mas Jesus Cristo Deus é imorredouro, não morre. Não foi Deus que morreu. Foi o homem Jesus que morreu. Foi a carne de Jesus que morreu. E hoje ele está aqui no Jardim Paulista mandando essa palavra. Você crê que é Deus que está mandando? Põe algum defeito, põe alguma incredulidade. E dizendo onde está a promessa da sua vida. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem. Todas as coisas permanecem como desde o princípio. Como o princípio, desde o princípio da salvação. Eles voluntariamente ignoram isto. Que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Pelas quais coisas da sua incredulidade e dos seus pecados, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. E vamos pular para o capítulo, pelo versículo 9, 8. Não, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos,
e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Esperavam naqueles dias a vinda de Jesus. Jesus não vai pisar mais na terra. Jesus visita a terra em espírito, como Deus também, seu Pai. E o Espírito Santo está nessa terra aqui, dentro do nosso coração. Mas Jesus Cristo nunca pisará mais como homem na terra. E virá buscar sua igreja para a eternidade. E muitos esperavam que fosse naqueles dias. E os tempos foram se passando. E às vezes nós, na nossa ansiedade, na nossa ignorância quanto o tempo, contando o tempo, e nós achamos que está tardando. Deus não tarda, irmãos. Deus chega na hora certa. Deus tem o reloginho mais certo e o peso mais certo da face da terra. Ele vai vir no tempo certo também, porque Ele tem piedade, é longânimo, misericordioso. Se o Senhor viesse no tempo dele, quantos se salvariam? Encerraria o mundo? Encerraria a humanidade? Quantos se salvariam? Se o Senhor vier hoje, quantos se salvarão? Quantos habitantes haverá na terra daqui 50 anos? O dobro. Se o Senhor viesse naquele tempo, seria meia dúzia, irmãos, contra 1 milhão. São milhões de pessoas que o Senhor quer salvar de almas. Ele vai vir no tempo certo. E graças a Deus Ele não é homem que precisa se apressar as coisas. Ele faz tudo no tempo certo, com perfeição também. E se de 2000 até aqui, ou Ele não veio ainda buscar a sua igreja, vamos dar glória a Deus. Shalom aleluia. Todos nós ganhamos. Todos nós lucramos Ele não ter vindo antes. Nós não existíamos. Multidões ficariam sem ser salvos. Todavia, nesses 2000 e tantos anos que Ele prometeu vir, quanto Ele enriqueceu a face da terra, com a sua palavra, sua doutrina, sua salvação, seu perdão, suas curas, suas maravilhas, sua instrução. Ele não perdeu tempo. Ele não parou de trabalhar. Está trabalhando, salvando, perdoando, curando, consertando o que o homem estraga, consertando o que o demônio estraga, fazendo obras maravilhosas. Enriqueceu o mundo nesses 2000 e tantos anos que Ele veio e faleceu como homem e ressuscitou como Deus. E vamos dar glória a Deus, irmãos. Enriqueceu a todos nós, enriqueceu a face da terra. Quantas mortes, quantos criminalizados, quantos viciados Ele salvou, quantos perdidos Ele salvou. Começou a entrar na prostituição com aquela mulher chamada Maria Madalena. Quantas prostitutas e prostitutos Ele está salvando? Quanta gente perdida que o Senhor ganhou, que o Senhor salvou. Perante a casa, perante a família, perante a igreja, perante a sociedade. Glória a Deus. Senhor está trabalhando, queridos irmãos. E nesse tempo atual, que enriquecimento! Que enriquecimento! O Senhor olhava o povo
no tempo do Antigo Testamento, olhava, condenava e destruía. Quando não destruía com fenômeno celestial, mandava o inimigo destruir. O povo que estava em desobediência, o Senhor deu a terra deles para o povo de Deus. E vamos dar glória a Deus, queridos e amados irmãos. Que coisa maravilhosa. Que coisa divina. O Senhor olhar desde os céus, irmãos. Não estou sabendo explicar. Senão não me vê aqui. O que vocês acham do Brasil? Eu estou achando, eu sinto em espírito. O que vocês acham do Brasil? Nós antigamente dizíamos que Deus é brasileiro. E eu acho que ele é brasileiro, paraibano, pernambucano, mineiro, paulistano. Eu acho que ele é brasileiro. Irmãos queridos, que enriquecimento. Dizia que o Brasil seria o celeiro do mundo. Quem lembra disso? Celeiro do mundo. E nós pensávamos que era o celeiro do trigo, do arroz, do feijão. É o celeiro do Espírito, da graça, verdadeira graça do Filho de Deus. Não interpretaram ainda? Que enriquecimento. O povo de Deus é uma riqueza de moral, de caráter, de dignidade, de hombridade, de justiça, de vergonha na cara. O Evangelho enriquece o homem. E enriquece o nome de Jesus Cristo. E abre cada vez mais os braços para abastar o pecador na face da terra. Que riqueza que o Brasil tem. Que riqueza que os governantes têm. Desde o presidente, desde os senadores, vereadores, deputados, senadores, prefeitos, delegado, que mais? Exército, marinha, avião. Dá glória a Deus. Nós somos a riqueza do Brasil, queridos irmãos. Riqueza moral, riqueza de caráter, de dignidade, de hombridade, de justiça, de cumpridor das suas obrigações. Nos ensina a amar o casamento, honrar o fruto do casamento, honrar as famílias, honrar as crianças, honrar o próximo, honrar a si, amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, não roubar, não mentir, não adulterar, não se prostituir, não idolatrar. Que mais, irmão? Não transgredir as leis de Deus e as leis morais do homem também. Que riqueza. O Senhor falou esses dias, tinha uns fiscais aqui, ouvindo a obra de Deus, e o Senhor deu aqui, falou que vocês estão ouvindo a obra de Deus, aqui esse povo aqui, Deus dá lucro até para o NPS, operação de 100 milhões, 100 mil, naquele tempo era 100 milhões, o
Senhor cura de graça. O paralítico que ia ficar lá com 100 anos, o Senhor faz ele andar. O cego, o Senhor faz ele ver. Glória a Deus. Eles levantaram do banco, estavam ali, nesses dois irmãos ali, levantaram e foram embora. Foram, glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, não retarda a sua promessa. Ainda alguns que têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Arrepender-se está constantemente no nosso coração, no nosso propósito, porque jamais seremos perfeitos como Jesus Cristo foi perfeito, mas temos Ele como exemplo também. E olhando nele, Ele é um espelho que reflete em nós o que nos falta. A perfeição que está nele, nós enxergamos pela palavra que é um espelho. E nós nos arrependemos. E se alguma falta nós se arrepender hoje, o Senhor está dizendo que vai arrepender. Até de ter prometido te castigar. Vai virar o teu cativeiro e vai te abençoar pela tua humilhação no perdão. Por que, irmãos? Temos que sair da congregação. Temos que sair da congregação. O que prega, o que escuta, o que ouve, de tal maneira santificado, satisfeito, que se o Senhor vier buscar nós naquela noite, nós entraremos no reino da glória dos céus. O culto é para nos preparar para a vida e para a morte também. Me arrependo de não ter pregado isto. Me arrependo de ter falado demais. Me arrependo porque não dei a doutrina. Me arrependo por causa daquilo outro. Me arrependo por causa daquela outra coisa que eu falei, eu fiz, ou deixei de fazer. Me arrependo porque eu quis atingir um irmão. Me arrependo porque eu quis atingir uma irmã. Queridos irmãos, que não haja arrependimento em nós depois da palavra de Deus. Que durante a palavra nos pomos de acordo com a sua palavra. Se não dá para consertar coisas que estão lá fora, pedimos coisas aqui dentro. Me revista de força, virtude e poder para mim cumprir essa palavra aonde eu devo cumpri-la. Se é para me exaltar ou para me humilhar, glória a Deus que a tua palavra completa a sua obra na minha vida. Porque sair do culto, se o Senhor pegar em nós aquilo que Ele quis limpar, quis santificar, e nós não deixarmos, nós somos culpados, nós somos réus de juízo. É verdade ou é mentira essas palavras? É dura, mas é fiel e é verdadeira. Eu prego como se fosse a última pregação. Vocês têm que ouvir como se fosse a última pregação que vocês ouvem. Porque não é brincadeira, queridos irmãos, ficar aqui de pé, hoje estou sentado, e pregar a palavra também. É a responsabilidade, não é de uma alma, são milhares de almas que estão escutando. Tem milhares de testemunhas contra a minha mentira, mas tem milhares de testemunhas contra a verdade que Deus me dá de falar. Não estou falando eu, estou falando o ministério de Deus. Então vamos dar glória a Deus por esta palavra. Minha palavra é limpa, é pura, é fiel, é verdadeira. Não venho atingir indivíduos em particular, queridos irmãos, para ofender, para diminuir, para dizer que o homem não presta, que o homem vale, que o homem é incapaz. E não vamos também atrás daquela escritura que Paulo disse, é uma verdade, mas não vamos nos basear nela, não. Se nós vemos o que Paulo sofreu,
ele dizia, o que eu quero fazer de bem, eu não consigo fazer. Mas o que eu não quero fazer de mal, consigo fazer. Você tem a vida de Paulo? Você sofreu que nem Paulo? Você carregou a igreja de Cristo nas costas que nem Jesus Cristo lhe deu? A força, o poder, esteve preso, desprezado, foi espancado até a morte. Paulo mesmo disse que o bem que eu não quero fazer, eu não faço, e o mal que eu faço. Isso, veja as situações. Veja as situações. O Senhor sabe a nossa força e a nossa prova. E pela nossa prova e pela nossa força, Ele é o justo juiz que veio justificar-nos pelo sangue derramado na cruz. Que não se percam o que temos recebido. Porque o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Se você não crê nisso, você não crê na vida eterna. Você não espera o Salvador, você não tem temor. Se você não crê na sua vinda, você não crê na sua presença, na presença dele no teu coração e na tua vida. Não estamos esperando o Salvador sozinho. Ele está dentro do nosso coração, em espírito e em verdade. Manifestando poder, virtude, santidade. Qualidades que nos perdoe falar. Nenhum de nós tínhamos antes da graça. Qualidades que veio depois da graça. Luz, entendimento, sabedoria, temor, respeito, caridade, piedade, humildade, mansidão, fé, esperança, felicidade, alegria, instrução. Confessa, povo de Deus. Dá um glória a Deus. Vocês ficam mudo aí, que nem mudo. Não somos o que nós éramos. E como nós éramos, nunca mais seremos em nome de Jesus Cristo. Habitava em nós maldade, ódio, ciúmes, contenda, inveja, cobiça dos olhos, adultério com os olhos, mortes com o coração. Quantos que já mataram com o coração? Lamito lamaia! Quantos que já mataram com o coração? Quantos que adulteraram com os olhos? Por que Deus está tocando nessas coisas? Quer acabar com esses costumes humanos, sensuais, diabólicos, traiçoeiros, que nos diminui diante da nossa consciência, diante da doutrina, diante da verdade da palavra de Deus. A verdade não vem diminuir, a verdade vem diminuir o pecado, o erro e fortalecer a alma que não peque mais, que a alma seja dentro da igreja até elogiada da parte de Deus. Estou contente com o vosso trabalho, estou contente com a vossa consagração. Ouvi a tua oração, enxugarei os teus agros de olhos, teus olhos das lágrimas, curarei as tuas enfermidades, curarei a tua depressão e perdoarei os teus pecados. Saia preparado para a vida eterna hoje. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas nos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos
para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Testemunhados que estão ouvindo esta palavra, não ame nada do que está na terra, nada do que está na terra, não ame mais do que Deus. Ama Deus acima de todas as coisas. Ama. Mas sabe que um dia tudo isso vai se desfazer. Ficará na lembrança as coisas boas e as coisas más o Senhor apagará. Não acredito que vamos entrar no céu lembrando das nossas amarguras, das nossas decepções, das traições que recebemos aqui na terra. Não vamos levar isso para o céu. Por isso, se tem alguma coisa assim na nossa alma, Deus vai limpar por esta palavra. Não podemos carregar essas decepções, desilusões, não podemos levar. É um peso inútil que nós carregamos. Hoje Deus vai fazer uma limpeza na nossa alma. Devemos amar a todos, irmãos. Devemos amar a todos. E eu prego, eu falo, no homem parece fácil. E eu falo, parece fácil, Senhor. É difícil. Quer uma boa resposta? Devemos amar a todos. Mas sofrer só por quem merece sofrer. É um fecho isso aqui. É um fecho. Vocês entenderam? Amar a todos. Não sofrer por todos. Sofrer só por quem merece o nosso amor. Muitos não merecem que nós sofremos por ele. E aí entra a compaixão. Aí entra o sentimento de mãe, de filho, de filha, de pai, desse e daquele. E até de servo e de serva. Que milagre que Deus vai operar hoje por esta palavra. Vocês concordam com isso aqui que Deus está fazendo? Vou sofrer por quem não presta. Vou sofrer por quem me odeia. Vou sofrer por quem quer a minha morte. Eu não sou Jesus Cristo. Eu sou um servo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sofreu por todos esses pecadores. Deixa eles nas mãos de Deus. Vai para a tua casa com mais esta libertação.
Cuidado com o fermento do fariseu. Cuidado que estão pondo muito fermento. Querendo confundir o povo de Deus. Com mentiras e hipocrisias. E até com falso testemunho. Vai nas congregações. Busque a palavra. Ore pelos servos que estão atendendo. Que Paulo pedia, ora por mim, para que eu tenha a palavra da graça, a palavra da vida, a palavra que instrui. Não podemos viver mais de pipoca, que pula no banco, que pula na panela. Temos que ser um povo assentado, apacentado, com fé inabalável. Deus seja louvado. Amém. Agradecemos a Deus em santa oração.